E oi, gente, este é um vídeo meu aqui para a internet e hoje nós vamos corrigir questões de Enem sobre pré-história, Mesopotâmia e Egito Antigo. Temas que são do começo do primeiro ano do ensino médio e também lá do seu sexto aninho, quando você está entrando no Fundamental 2. Vamos lá então. Questão 1. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, ou seja, sua sobrevivência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado nomadismo. Mas por que, professor Luan? Olha aqui no texto, o texto dá indícios da resposta. Segredo legal, né? O texto ele vai dar indícios da resposta que você deve marcar. Os nossos ancestrais se dedicavam à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais. E depois, acabados os alimentos, ou seja, eles nem sabiam práticas de agricultura nem pecuária, e aí, acabados os alimentos, eles viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar, o que nos leva ao nomadismo, prática na qual os seres humanos ainda não tinham moradia fixa. Vamos a 2. Aqui está uma pintura rupestre. Aqui, ó, uma pintura rupestre. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa o que, ó? Olha aqui, ó, tem uns menininhos desenhados, tem uns animais, acho que isso é uma anta, né? Se eu não me lembro bem, lá da linha de Guidon, daquele vale do nosso sítio arqueológico lá no Piauí. E aqui nós temos a pintura rupestre. Pinturas rupestres são pinturas feitas pelos homens da caverna, nas cavernas, tratando seu dia a dia, sua religião, seus hábitos. Então é um patrimônio cultural brasileiro e expressa o quê? Justamente os aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Então você vê aí que ela vai refletir esses aspectos da vida cotidiana dos grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Simples, rápido e direto. E antes que a gente passe a terceira questão, peço que vocês sigam o meu Instagram, que é este Instagram que está aqui, e se possível curtam e compartilhem. Essa é uma tentativa de trazer conhecimento às redes sociais. Obrigado. Então curte aí e me segue. E se puder, compartilhe. Sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C. e nascido em Babel, Hammurabi, né, na pronúncia em babilônico, foi fundador do primeiro Império Babilônico, que é o que corresponde ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico que ele vai consolidar e essa tradição. Ele vai harmonizar costumes e estender o direito e a lei a todos os súditos. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no Código de Hammurabi, eles tinham o sentido de que leis existem para quê? E no caso do Código de Hammurabi, vamos lembrar, olho por olho, dente por dente. Ele existe para punir, e aí as opções tem aí, assegurar garantias individuais a cidadãos livres? Será? Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição? Seria conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra? Ou seria letra D, promover a distribuição de terras aos desempregados urbanos? Ou ainda letra E, conferir prerrogativas políticas aos descendentes dos estrangeiros? Claro que nós estamos falando da Idade Antiga, então alguns direitos como a cidadania não existiam, então não é cidadão livre. Essa questão de cidadania, ela era bem específica de regiões da Grécia, Roma, era bem diferente. Nós estamos falando aqui de tipificar regras de punição, olho por olho, dente por dente. Se você ler o Código de Hammurabi, vai estar lá. Se o engenheiro derrubar a casa de não sei quem, se fulano derrubar a casa de alguém. Então está falando de punição a algo que a gente fez, algumas transgressões. Então estamos falando de um código punitivo. E passemos à questão 4. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo.
Estamos falando do patrimônio histórico. Então, qual é a resposta que casa com este textinho? Inicialmente, eles eram tumbas, locais sagrados, locais de enterro dos grandes faraós, com a esfinge protegendo, eles tinham um sentido. Mas hoje, para nós, é um sentido turístico. Quem não quer tirar aquela selfiezinha, aquela foto, né, para postar no Instagram. Instagram é o Instagram que está na moda ainda, né? Para postar no Instagram. Então você tem aqui letra A. Tá? O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente, pois significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Se liga aí, questão 4. E agora vamos para a nossa última questão. Lembrando de marcar, óbvio. Quinta questão e última que eu separei para nosso videozinho de hoje. E ela traz uma reflexão. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas de lima dourada moravam seus obreiros? Perguntas de um operário que lê, de Bertolt Brecht. E aí vem outro texto para complementar o entendimento. Heródoto de Halicarnasso, nascido no século V a.C., é comumente conhecido como o pai da história. De acordo com o historiador François Hartog, Heródoto interessava-se, entre outras questões, pelas maravilhas e pelos monumentos considerados, muitas vezes, expressões da influência divina. Considerando os questionamentos de Bertolt Brecht, assinale a alternativa que contém a melhor interpretação para a frase "O Egito é uma dádiva do Nilo". E vamos às alternativas. Permite, na letra A, constatar o desconhecimento de Heródoto no que diz respeito à geografia, uma vez que os rios que atravessam o território egípcio são o Tigre e o Eufrates? Redondamente errado, né? Tigre e Eufrates são rios da Mesopotâmia. B. Representa um anacronismo, pois no século V, quando proferido, o Egito ainda era colônia do grande Império Bizantino. O Império Bizantino é lá da Idade Média, século V a.C. Não é Idade Média não, a Idade Média já é após Cristo. C. Atribui apenas à presença do Nilo o desenvolvimento do Egito, porém não considera a importância da presença humana, do trabalho empreendido na utilização do rio e dos benefícios naturais para o desenvolvimento da região. Verdade, esta é a nossa resposta. Ele atribui apenas ao rio. Mas o que seria do rio sem os humanos trabalhando nele? Ou como diz o Mário Sérgio Cortella, vaca dá leite? Vaca não dá leite. Você tem que ir lá tirar o leite. Então, da mesma forma, o rio. O rio não dá o desenvolvimento sozinho. Você tem que trabalhar nele. Os seres humanos têm que buscar trabalhar nele. E aí vem as outras opções. Representa a profunda religiosidade do povo egípcio, o qual atribui ao deus Nilo o desenvolvimento do império à época do período pré-dinástico. Não necessariamente, né? Porque a frase é do Heródoto, né? Atribui centralidade às ações do imperador Nilo, que entre os séculos 6 a.C. e 5 a.C. administrou o processo de expansão territorial do Império Egípcio, sem todavia ressaltar a participação dos soldados que lutavam sob o comando do imperador. Essa frase aqui está bem deturpada nessa essa questão. O Nilo é o rio e não o imperador em si. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe e tenha uma notícia boa. Se você quer fazer um cursinho, está aí em casa querendo fazer um cursinho online e deseja passar no Enem, eu tenho uma opção para você. Você pode fazer parte do cursinho do Complexo Educacional Agostiniano. Basta clicar no @ que está aqui embaixo, Educacional Agostiniano, e pedir mais informações. Tchauzinho.